na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, irmão William, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou assim: olha, eu estou te dando instruções para que você saiba, para que você tenha condições de saber como que você deve proceder, de como que você deve se portar diante da casa de Deus, diante da igreja do Senhor. Porque o obreiro, ele precisa ter uma mente mais aguçada, uma mente mais madura, uma mente mais preparada, né? Uma mente mais entendida das coisas de Deus, para que ele possa, então, saber proceder na casa de Deus. Em relação à igreja, aqui não estamos falando de instituições, estamos falando de um povo, né? Porque até quando Paulo escreveu, não havia denominações ministeriais, né? Havia um povo que se convertia ao Senhor Jesus Cristo e que era chamado de igreja, né? As denominações vieram muito tempo depois, né? Mas no começo era a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. E é aqui que eu quero conversar um pouquinho. Eu sei que o irmão William, a irmã Valéria está conosco, Deus abençoe a irmã Valéria, o irmão Tiago Carvalho conosco, Andréia de Jesus, amém, irmã Andréia, Deus abençoe a sua vida, nossa amiga irmã Andréia, mora aqui na vila aqui, amém? Mora na rua do teu pai. Vamos então discutir aqui, irmão William, um pouquinho sobre o obreiro, a igreja, né? O irmão é obreiro, nós somos obreiros e estamos diante da igreja. E a igreja, ela tem que ser, né, ela foi chamada para ser coluna e baluarte da verdade. O irmão sabe que é uma coluna, né? Então, primeiramente, eu quero trazer aqui uma meditação, irmãos, para que nós possamos entender por que Paulo diz que, né, que a igreja de Deus, do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade, né? A coluna, para quem acho que de repente não tem aí a dimensão do que seria uma coluna, a coluna é um bloco, um pilar, né? Pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser de concreto, pode ser de qualquer coisa. Mas para que ficar bem entendido, coluna é aquilo que sustenta, aquilo que está na posição vertical, ou seja, em pé, né? Toda coluna, ela tem essa posição, ficar de pé. E a igreja aqui, Paulo fala que a igreja é coluna e baluarte ou firmeza da verdade, em outras traduções. Irmão William, eu sei que o irmão entende. Qual é o propósito? Qual é a função de uma coluna? A função da coluna é sustentar para não cair algo que vai em cima da coluna. Basicamente... Para não desabar a estrutura que vai em cima dessa coluna. Exatamente. Ou seja, a coluna, ela tem a função de dar sustento, né? Dar resistência, suportar algum peso, alguma estrutura que está em cima dela. Então agora imagine você, a igreja de Deus coluna. O que nós temos que sustentar? O que a igreja de Deus tem que sustentar? A própria versículo aqui já nos responde, né? A verdade de Deus, a palavra. Então nós, como igreja do Senhor na terra e como coluna, nós temos o dever, o compromisso. Foi para isso que Deus instituiu a igreja na terra, para ser coluna e baluarte ou firmeza da verdade, ou seja, sustentar a palavra de Deus. Mas vamos falar um pouquinho de coluna. Quando nós falamos de coluna, é claro que existem aquelas colunas que elas ficam à mostra, né? São colunas aí que a gente vê aí, vários tipos de coluna, que estão lá sustentando realmente um grande peso, né? Mas quando a gente vê, irmão William, uma coluna, geralmente a gente só vê ela da terra para cima, né? E a gente muitas vezes não imagina o quanto que essa coluna, para estar ali sustentando todo aquele peso,
ela foi trabalhada para baixo primeiro. Né? A gente muitas vezes, Paulo certamente ele estava também aqui fazendo uma analogia às colunas do templo, né, dos deuses pagãos que existiam lá. E eram de admirar, colunas que eram bastante grandes, fortes. Mas uma coluna que não tem profundidade, ela não sustenta nada. Ou seja, pessoas que têm problema de coluna, né, já sofrem com o sobrepeso. A coluna é algo tão sensível, a nossa coluna, né, falando do nosso corpo físico, da nossa estrutura óssea, que qualquer machucadinho já deixa o camarada, às vezes até inválido, né, de tão sensível que ele é. Então tem que cuidar. Mas eu estou falando aqui da coluna chamada Igreja de Jesus na Terra. Não estou falando aqui de nenhuma instituição, tá? Porque a igreja ela é formada, né, por homens e mulheres que se renderam ao Senhor Jesus Cristo, que creem nele e confessaram ele e estão se esforçando em servi-lo na terra, tá? Então vamos lá, irmão William. Nós, quando enxergamos alguma coluna, em qualquer lugar, né, na nossa casa mesmo tem coluna, né? E essa coluna ela está da terra para cima. A gente vê só uma parte dessa coluna. Piso pra cima. Do piso para cima, do terreno para cima, né? A gente só vê a parte externa dela. Mas o que seria o baluarte? Baluarte seria aonde essa coluna está firmada. Uma vez eu trabalhava na construção civil e eu vi os caras furando as colunas, né? Que era o térreo do prédio. E eu fiquei boquiaberto. Era uma coluna, né? Primeiramente uma sapata, né, redonda, um trado que dava quase 1 metro de diâmetro, se não mais, furado no chão, né, base de 6, 7 metros. E lá embaixo entrava um cidadão para abrir para os lados ainda. Falei, Jesus amado. Né? Ou seja, era muito, muito profundo, né? E o diâmetro dela também era grande. Porque o que viria para cima, e aquela coluna ia subindo, claro, para que desse sustento a todo o edifício que ia ser construído ali. E a igreja como coluna? Eu pergunto hoje, como é que está a igreja? Está cumprindo o seu papel de coluna na terra? Né? A igreja está